Ok, gravando. Então, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Rodrigo Machado, do Departamento de Informática Teórica, do Instituto de Informática da URGS. E essa live aqui é para orientar vocês, os calouros, 2021/1, no curso de Ciência da Computação. Então, esse aqui é um momento que normalmente, o momento da matrícula seria o primeiro momento que a gente estaria presencialmente lá no Instituto, vocês iriam lá, vocês já começariam a se ambientar. É uma pena que vocês não possam ter essa experiência nesse semestre em particular, mas de qualquer forma a gente tem situações de força maior nesse momento em pé, em que a gente tem as aulas presenciais, mas eu acredito que em breve as coisas vão voltar ao normal e a gente possa ter uma convivência daí presencial lá no nosso instituto. Então, esse aqui vai servir como uma espécie de primeiro contato, tanto ao Instituto de Informática quanto ao curso de Ciência da Computação. Eu vou, então, falar um pouquinho sobre, primeiro, o nosso instituto. A gente costumeiramente chama ele de INF, né, ou INF, é o Instituto de Informática da URGS. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura do curso. Claro que aqui eu vou dar só as linhas gerais e focar um pouquinho mais nas disciplinas do primeiro semestre, são aquelas que vocês vão estar fazendo a matrícula agora, né? Falar um pouquinho sobre algumas atividades mais para o futuro no curso de vocês, bolsas, estágios, TCC, imagino que vocês tenham dúvidas em relação a isso, intercâmbio, esse tipo de coisa. E daí a gente vai concluir falando exatamente o que eu preciso fazer hoje, agora, o que eu tenho que entregar na segunda-feira. Então, essa aqui vai ser a nossa estrutura de apresentação. Então aqui, bem, o Instituto de Informática, então, é uma unidade da URGS. Nós oferecemos disciplinas para vários cursos, mas nós temos dois cursos que são oferecidos pelo Instituto. Um deles é o Ciência da Computação, né? E o outro, em parceria com a Escola de Engenharia, é a Engenharia de Computação. Aqui eu deixei um link para um vídeo institucional, mas vocês deem uma olhada depois sobre como é que é o Instituto, para vocês verem fisicamente. Para quem não esteve fisicamente lá no Instituto, ele se localiza na Avenida Bento Gonçalves 9500, é lá quase na divisa com Viamão. Então, é um pouquinho longe. Só uma pequena anedota, quando eu me inscrevi na URGS, eu não fazia a menor ideia onde é que era o Instituto, eu achei que eu ia estudar no centro. Então na época eu morava perto lá da divisa com Canoas. Então assim, vai ser super, super rápido, 20 minutos. Não, levar um pouquinho mais de tempo até chegar no INF. Mas o lado bom lá do Instituto de Informática do Campus do Vale é que é um lugar bastante verde, a gente consegue fugir um pouco da agitação de Porto Alegre, e se a gente consegue, digamos, se envolver com atividades como bolsas e passar o dia lá, é um lugar bastante agradável em termos assim de espaço físico, assim, claro. A única coisa chata é chegar lá, dependendo da região da cidade onde vocês moram. Mas assim, o Instituto de Informática tem dois departamentos, o Departamento de Informática Teórica e Aplicada, e tem os dois cursos, Ciência da Computação e Engenharia de Computação. Vocês estão entrando agora no curso de Ciência da Computação. E a nossa infraestrutura lá é bem legal, então assim que as coisas voltarem ao normal, vocês vão ser levados para fazer um tour, e para conviver a gente tem uma biblioteca super boa, com salas de estudo. Nós temos acesso a uma infraestrutura de laboratório e espaço virtual de cota, específica do Instituto, que não é só serviços adicionais além dos serviços gerais que a URGS oferece a todos os alunos. A gente tem alguns serviços que são específicos. Tem o nosso diretório acadêmico, que também está situado lá, que vocês vão poder aproveitar, né, entre uma aula e outra, poder jogar um sinuca, tem lá alguns videogames, assim. O pessoal do Dacomp pode dar mais dicas em relação a isso, faz muito tempo que eu não entro no Dacomp. Eu também sou egresso do curso, então eu me lembro bem como é que era o nosso diretório. O nosso curso ele foi criado em 1983, então ele já tem algum tempo, né? E claro, ele vem passado por modificações, afinal a informática é uma área que constantemente se reinventa, apesar dos fundamentos da computação serem mais ou menos estáveis. Então, uma coisa que vocês vão notar no nosso curso é que o nosso curso é muito focado nos fundamentos. As coisas que eram, por exemplo, quentes na época quando eu fiz meu TCC, já não são mais, já são coisas velhas hoje em dia, porém os fundamentos da computação daquela época continuam valendo hoje. Então, o nosso curso ele tem um enfoque bastante nos fundamentos, nas coisas que são imutáveis ao longo do tempo, e claro, tem essa questão tecnológica, que de tempos em tempos as linguagens evoluem, as tecnologias evoluem, e a gente sempre tenta acompanhar isso. Em comparação ao curso de Engenharia de Computação, o curso de Ciência da Computação tem um enfoque maior em software.
Então a gente tem cadeiras de hardware, vocês vão ver lá circuitos digitais, vocês vão projetar um flip-flop, etc., portas lógicas, mas na pilha de abstrações o enfoque vai ser claramente maior em engenharia de software. Claro que vocês vão poder cursar algumas disciplinas de engenharia de computação como eletivas ou como disciplinas de curso 2, se vocês se interessam por essa área, e não tem nada que impeça vocês de atuarem também numa área. Claro que vocês provavelmente vão ter que estudar, focar o estudo de vocês na parte eletiva do curso daí. O curso ele tem duração estimada de 4 anos e meio, 9 semestres. Então sendo que os semestres 1 a 6, então os 3 primeiros anos vocês vão fazer cadeiras obrigatórias, todo mundo faz as mesmas disciplinas. E a partir do semestre 7 e 8 vocês têm a oportunidade de escolher quais são as disciplinas que vocês vão cursar. Então, na verdade, daí vai ser de acordo com os interesses de vocês, mais focado para engenharia de software, mais focado para teoria de computação, então para empreendedorismo. Então tem disciplinas que abrangem diversas áreas. Além disso, o curso requer que vocês tenham 8 créditos complementares em atividades extra, que podem ser cadeiras adicionais, bolsas, estágios. Então isso a gente chama de créditos complementares. Esses créditos vocês geralmente fazem a atividade e depois enviam a documentação para a Congrade registrar. E tem um trabalho de graduação. Nós não temos estágio obrigatório, então a conclusão do curso tem um trabalho que é realizado sob supervisão de um orientador, lá pelo 9º semestre. Então essa é mais ou menos a dinâmica do curso. 3 anos obrigatórios, 1 ano de eletivas, mais trabalho de conclusão e algumas atividades complementares. O curso, a coordenação do curso, atualmente, eu sou o coordenador do curso, eu sou o professor Rodrigo, né, como eu já falei. O vice-coordenador, coordenador substituto é o professor Marcelo Walter. E, obviamente, tem outros professores e temos uma representante discente, né, a Isis, e professores dos outros departamentos, departamento de informática aplicada, da matemática. Então, se vocês querem saber sobre o nosso curso, informações de como acessar a Congrade, a comissão de graduação, então está aqui a página da Ciência da Computação. Deixa eu só mostrar para vocês onde é que vocês encontram. Tem aqui a página do Instituto de Informática, tem aqui aí, tem graduação, Ciência da Computação, imagino que vocês já tenham entrado aqui, e aqui tem os dados de contato da Congrade. Então, qualquer problema que vocês tenham no curso, aqui são as formas de contato, tem esse aqui é o e-mail de contato da Congrade e o WhatsApp. A gente criou um WhatsApp para um contato mais rápido. Eu, particularmente, durante agora essa matrícula, se vocês usam o WhatsApp, eu recomendaria que vocês entrassem em contato por aqui, que a gente responde na hora e já resolve as situações. Certo? Ok, voltando. Tá, aqui tem a estrutura da visão geral dos semestres obrigatórios, então depois esse PDF vai ficar disponível, você pode dar uma olhada. Importante aqui tem as disciplinas dos semestres e essas setas aqui são as dependências. Então é importante vocês darem uma olhada nesse grafo quando vocês estiverem planejando a matrícula de vocês. Depois eu vou colocar essa apresentação, o PDF dessa apresentação, daí lá naquela página das etapas de matrícula. Certo? As disciplinas de interesse pra gente vão ser agora essas 5 aqui do primeiro semestre. Tá, então assim, botei ela aqui em azul, então tem 2 disciplinas da matemática, uma é cálculo e geometria analítica 1, então basicamente integração e derivação e integração de funções reais para reais. Matemática discreta B é uma disciplina super importante para a graduação, só para explicar o nome matemática discreta, não é porque ela seja tímida, é a matemática de elementos discretos. Discreto é uma oposição ao contínuo. Então, discretos diz respeito a conjuntos contáveis, a alfabetos, a conjuntos de palavras. Toda a teoria da computação é baseada ou associada à teoria das linguagens formais e a conjuntos contáveis. Então, aqui em matemática discreta entra a teoria dos grafos, teoria dos conjuntos, praticamente dos conjuntos baseados nos números naturais, da teoria basicamente dos conjuntos, representação binária, de conjuntos naturais, né? A computação é muito baseada na codificação binária de números. Então essas 2 disciplinas, então a gente tem uma introdução no cálculo, a parte do contínuo, né? O estudo da reta dos números reais, que é cálculo 1, e a gente tem uma disciplina introdutória à teoria dos conjuntos e conjuntos discretos, que é a matemática discreta. Essas são as disciplinas da matemática que vocês vão cursar agora no primeiro semestre. Tem a disciplina de introdução à arquitetura de computadores. Basicamente vai ser aritmética binária
e vocês vão estudar um modelo de computador, um protocomputador que visa ser uma simplificação do que seria uma CPU moderna. Uma CPU moderna super complicada. Vocês vão começar com um modelo que é próximo do que seria uma CPU mais simples possível, mas vai permitir que vocês estudem aspectos das arquiteturas um pouco mais avançadas, e depois tem a arquitetura 1 e a arquitetura 2, onde o modelo vai ficando progressivamente mais complexo, certo? Então, tem duas disciplinas de programação no primeiro semestre, algoritmos e programação. Vocês vão estudar programação imperativa usando a linguagem de programação C, que é uma linguagem necessária para outras disciplinas à frente no curso, né? Em particular, sistemas operacionais, redes, disciplinas que envolvem a interação de hardware e software. E fundamentos de algoritmos, ela visa sobre questões mais gerais, por exemplo, documentação, decomposição de problemas em problemas menores. Foca em fundamentos de algoritmos, vocês vão usar uma linguagem funcional, não é um paradigma imperativo, e vocês vão ficar manipulando, usando muito recursão e funções recursivas e estruturas de dados já. Então, fundamentos de algoritmos e algoritmos de programação, elas são duas disciplinas de programação. Algoritmos de programação usa a linguagem C, fundamentos de algoritmos usa a linguagem Hackett, que é um dialeto de Lisp, que é uma linguagem funcional, e vocês vão ter uma base, então, de programação, elas são complementares. Elas abordam aspectos que uma não foca tanto. Vocês vão ver pouco de recursão em algoritmos de programação, vocês vão ver muito de recursão em fundamentos de algoritmos, certo? Então essas são as 5 disciplinas que vocês vão estar... que vai ser objeto do nosso interesse agora para a matrícula, né? São as 5 disciplinas que vocês estão habilitados para se matricular agora. Aqui vai ter no slide, eu não vou falar sobre os próximos semestres, né? Vocês vão ter 4 anos para lidar com as outras disciplinas, mas eu só coloquei aqui na apresentação por referência. E só para dar uma ideia do tipo de disciplina letiva que vocês vão poder cursar posteriormente, né? Por exemplo, biologia computacional, aprendizado de máquina, desafio de programação e preparação para maratona de programação. A gente tem uma competição nacional de programação e a gente geralmente manda times para lá. Fotografia computacional, projeto em computação gráfica, aqui tem a competição de jogos. Então cada grupo faz um jogo e daí tipo, há uma apresentação de todos os jogos criados. Métodos ágeis é uma disciplina de engenharia de software. Protocolos de comunicação, fala sobre protocolos como FTP, HTTP, etc. Então tem bastante coisa, e claro que as eletivas vão ser do interesse de vocês. Então vocês vão escolher uma área e vocês vão fazer as eletivas daquela área. E por último tem o trabalho de graduação, né, no nono semestre, está um pouco longe ainda, mas é bom saber que eventualmente todo mundo vai ter que fazer um trabalho de graduação. Falando agora então sobre a matrícula, que eu imagino que vocês estão... os estágios... Deixa eu só, antes de entrar na matrícula, falar um pouquinho sobre estágios. Estágios são não obrigatórios, então vocês não precisam fazer estágio para concluir o nosso curso. Contudo, vocês têm o requerimento de concluir disciplinas básicas do primeiro semestre para estarem habilitados a fazer o estágio. Então, o estágio vai estar disponível para vocês uma vez que vocês tenham uma das disciplinas de programação e a disciplina de arquitetura de computadores, certo? Bolsas. Vocês vão receber depois da matrícula um e-mail institucional @inf.urgs.br. E esse e-mail ele vai estar associado a uma lista de discussão da graduação. Então a lista é graduação@inf.urgs.br. Todas as ofertas de bolsa, todos os avisos que os professores fazem, vai para esse e-mail institucional, não para o e-mail que vocês registraram. Há maneiras de vocês redirecionarem as mensagens para o e-mail que vocês mais leem, mas a ideia é não deixem tem uma interface web para esse e-mail particular, mas não deixem de ver as mensagens desse e-mail, porque esse vai ser o e-mail, digamos, de contato de todas as informações oficiais, incluindo oportunidades de bolsa, quando há oportunidades de intercâmbio. Também todas essas coisas de interesse são mandadas para o e-mail oficial que vocês vão criar agora, depois do processo de matrícula, certo? Edital de monitoria, por exemplo, se você concluir uma disciplina e vocês querem se tornar monitores naquela disciplina. Então, tudo vai para lá. Então tá, falando sobre matrícula. Então, a página da matrícula da SIC é a seguinte. Bem, vocês já devem ter visto, ela tá lá. Então, infurgsbr/matrícula, certo? Vocês vão clicar aqui, vai dar continuar, e aqui está mais ou menos uma descrição do processo. Deixa eu só esclarecer algumas coisas. Primeiro, a matrícula ainda não começou.
hoje o que a gente está fazendo é uma chamada pré-matrícula. A gente está tentando ajudar vocês a preencherem o formulário de matrícula. Então, a matrícula na URGS é feita você submetendo a documentação, que vocês já fizeram, imagino. Daí a gente vai conferir se está tudo ok na documentação, a gente vai vincular vocês ao curso e vocês vão enviar daí o formulário de matrícula com as turmas que vocês vão escolher, certo? Tudo que a gente vai fazer entre hoje e domingo é para ajudar vocês a preencherem esse formulário e para que todo mundo tenha acesso às vagas, certo? Então eu vou explicar. Então, toda essa etapa aqui, envio de preferências de horário, retorno da Congrade, isso aqui tudo isso vai acontecer antes de segunda-feira, para que vocês saibam, ok, as minhas turmas vão ser essas e eu vou me matricular nesses horários. A matrícula vai ser feita com vocês pegando o formulário de matrícula, o PDF, e inserindo ele com as turmas que vocês obtiverem lá no portal do Calouro. E uma vez que a gente vai processar, naquele horário que está especificado lá, é o horário que a gente vai pegar o formulário de vocês e a gente vai registrar no sistema. A gente primeiro vai verificar se está tudo certo na documentação, vai vincular vocês ao curso, e daí a gente vai pegar o formulário que vocês enviarem e a gente vai registrar vocês naquelas turmas específicas. E assim que a gente fizer isso, a gente vai enviar um e-mail para vocês com o comprovante de matrícula. Se eu não me engano, acho que via sistema você tem acesso ao comprovante, uma vez que esteja registrado, mas a gente envia por e-mail só para que vocês tenham a garantia, tá tudo certo. Isso tudo vai ser feito na segunda-feira. Antes de segunda-feira, então, só para retomar aqui, então a gente está nessa fase pré-matrícula. Deixa eu explicar como é que vai funcionar a escolha dos horários, ok? Então, a escolha dos horários é via esse link aqui, vocês clicam nesse link e vocês vêm para essa opção aqui, opção de grade de horário para matrícula primeiro semestre. Aqui está o código das disciplinas e o respectivo plano de ensino, então eu falei sobre as 5 disciplinas ali há pouco, né? Algoritmos de programação, fundamentos de algoritmos, introdução à arquitetura de computadores, cálculo e matemática discreta, né? São as 5 disciplinas. E aqui vocês têm 8 opções de grade de horário. Então, grade A, grade B, grade C, grade D, grade E, F, G e H. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher, vocês vão ranquear, na verdade, quais as melhores grades para vocês. Certo? Em ordem. E a gente vai pedir que vocês coloquem 4 opções no mínimo. Então, grade de horário 1 é a primeira opção que a melhor para vocês. A segunda melhor vai ser a grade horária 2. A terceira, vocês podem até ranquear as 8, se vocês quiserem, mas a gente pediu no mínimo 4, por ordem de preferência. Por que isso? Porque a escolha dos horários, então vocês podem notar que os horários são meio, dependendo, algumas grades têm alguns buracos, por exemplo, aqui tem esse horário que está sem atividade, aqui estão todas concentradas mais na manhã, aqui tem esses 2 buracos, aqui estão concentradas mais na tarde. A questão dos horários é porque a gente tem um número de vagas quase exato ao número de ingressantes, certo? E essas vagas estão reservadas, então todos vocês vão ter direito a fazer as 5 disciplinas. O problema é que essas vagas elas estão distribuídas por várias turmas e a montagem desses horários foi a maneira de garantir que todo mundo tenha acesso. Se a gente permitisse que vocês marcassem qualquer turma, os primeiros poderiam gerar uma situação de conflito para os últimos, onde as últimas vagas que sobram estariam no mesmo horário, certo? A questão é que os primeiros colocados no processo seletivo, eles têm prioridade na escolha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, com base no ordenamento do processo seletivo, né? Os primeiros colocados eles vão receber, por ordem de preferência, as grades até que uma determinada grade se esgote. A partir daquele ponto, todo mundo que pedir aquela grade vai pular automaticamente para a segunda grade de preferência. Esgotou aquela, vai para a terceira e assim por diante, até preencher todas as vagas. Então vocês têm a garantia das turmas, vocês só não têm a garantia do horário. E por que eu estou pedindo que vocês preencham isso entre hoje e amanhã? Porque daí eu vou processar todos os pedidos de vocês e eu vou dar a resposta para vocês por e-mail. Olha só, você ganhou a grade C, você ganhou a grade B, você ganhou a grade A. Você ganhou a sua primeira, segunda, ou terceira, ou quarta opção, ou quinta, etc, certo? Daí, eu vou passar junto com essa mensagem um link para vocês preencherem o formulário de matrícula de vocês, já com
com a grade específica que vocês receberam na escolha de vocês. Esse link vai para uma página assim, tá? Aqui eu já tinha preenchido com um nome falso para eu não confundir com ninguém, certo? Mas aqui, aqui por exemplo, foi escolhido, eu acho que foi a grade A, se não me engano. E então aqui já vai ter Porto Alegre, 26 de julho, disciplinas, algoritmos de programação. Tá, então aqui, uma vez que vocês recebam um link, que eu dei o retorno para vocês conseguiram tal horário, vocês têm a opção de não fazer todas as disciplinas do horário. Então assim, ó, é recomendado que vocês façam todas as disciplinas porque isso vai facilitar o andamento de vocês no curso. E agora, como calouros, vocês têm garantia de vaga, né? No próximo semestre, vocês vão ter um processo de seleção de vagas onde vocês disputam as vagas e os horários com todos os demais veteranos. Claro que nem todo mundo, por uma situação excepcional, pode talvez se matricular em todas as disciplinas. Vocês precisam se matricular em no mínimo uma disciplina para garantir o vínculo com a universidade e o curso nesse semestre, certo? Não é recomendado se matricular em menos de 3, a menos, de novo, que vocês têm uma situação excepcional, mas a escolha de se matricular nas disciplinas é dada individualmente por disciplina. Então, vamos supor que por alguma razão de horário tu não pode se matricular em matemática discreta nesse horário particular, então vocês vão clicar aqui, por exemplo, não matricular, e matriculam nas outras turmas e clicam aqui gerar formulário de requerimento de matrícula. Isso aqui vai gerar um PDF, que é o formulário de vocês. Esse é o documento que vocês têm que enviar lá pelo sistema. Certo? Então, essa etapa que a gente está fazendo, é para ajudar vocês a preencherem o formulário, garantir que todo mundo tenha vaga. E esse é o documento que vocês têm que preencher. Se por alguma razão vocês não conseguirem fazer esse processo, o formulário de matrícula está disponível lá na página dos calouros da URGS. Vocês podem imprimir ele, preencher manualmente ele, se vocês quiserem, e gerar o PDF vocês mesmos. Mas seguindo esse processo, vocês vão ter a garantia de conseguir o horário. E a gente pede que vocês façam isso para garantir que todo mundo tem horário e que não haja conflito, certo? Tá, eu já vou responder as dúvidas que vieram no chat, mas eu queria... Se você, tá, e assim, ó, eu pretendo dar essa resposta e fazer esse processamento até domingo daí. Então eu vou pedir que vocês façam esse envio das grades de horário de preferência entre hoje e amanhã. Domingo eu processo todo mundo e vou mandar pro e-mail que vocês apontarem ali, eu vou mandar a resposta, daí coloque um e-mail correto ali, daí uma garantia para não gerar problema. E daí, segunda-feira, esse PDF é o PDF que vocês vão inserir lá no sistema segunda-feira, certo? É uma pena que a gente já não consiga inserir, mas isso é o próprio calouro que tem que fazer a inserção do formulário. A gente só está ajudando vocês a montarem o formulário. Ok, agora deixa eu ir... Então, antes de eu entrar, ver as dúvidas do chat... tá, o João Paulo pergunta, só para ter certeza, as aulas serão online nesse semestre ou não? Sim, a gente está em regime chamado ensino remoto emergencial. Então, todas as aulas... deixa eu voltar aqui para a apresentação, porque eu ainda não terminei a apresentação, né? Tinha mais uma etapa. As disciplinas serão conduzidas através de duas plataformas. A Moodle da URGS, moodle.urgs.br. No momento que vocês fazem a matrícula, se a turma... o login e senha é a mesma do portal do aluno ou calouro, certo? E nesse site aqui, uma vez que a matrícula é feita no sistema, se aquela disciplina usar o Moodle da URGS, então já vai criar e vocês já vão ser inseridos na turma, já vai aparecer para vocês. Eu coloquei aqui o Moodle do Instituto de Informática, porque algumas das nossas disciplinas são geridas nesse Moodle especial do INFE. Certo? Então, essas disciplinas são geridas, qual o login do INFE é diferente. Então, depois que vocês enviarem o formulário de matrícula, a gente vai pegar, processar eles naquele horário e vai dar duas respostas para vocês. A primeira delas, a mais imediata, vai ser um e-mail com comprovante de matrícula. Ok? Vocês estão no curso, vocês têm aquelas disciplinas, certo? O segundo, talvez a gente faça no dia 27, daí a gente vai primeiro processar todas as matrículas no dia 26. No dia 27 a gente vai repassar para a administração de rede do INFE para vocês gerarem o login no INFE, no Instituto de Informática, que é diferente do login de vocês na URGS. E pode ser que algumas disciplinas usem... Por que eu estou dizendo isso? Porque no INFE a gente tem um Moodle específico que algumas disciplinas usam. Eu acredito que as disciplinas do primeiro semestre vão ser todas no Moodle da URGS, mas isso é definido por disciplina, certo? Mas certamente no futuro de vocês vai haver algumas disciplinas que vão ser geridas no Moodle do INFE.
Então, especificamente, cada plano, onde é que eu sei qual Moodle que é, isso está descrito no plano de ensino, em geral. Então, logo depois da matrícula, entre no Moodle da URGS, provavelmente vão estar todas as disciplinas já lá. E a gente vai usar o Moodle. Se vocês não conhecem a plataforma Moodle, deixa eu entrar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Eu vou entrar numa disciplina minha de um semestre anterior, só para vocês terem uma ideia de como é que... Ó, isso aqui é a minha turma de teoria da computação. Eu sou professor de teoria, é uma disciplina do terceiro semestre, então vocês provavelmente vão ser meus alunos mais para frente. Mas aqui tem um plano de ensino, um cronograma, links para simuladores, as provas, aqui os links para as videoaulas e exercícios e tal. Todo o material fica dentro dessa plataforma Moodle. Ok? Tá, isso aqui eu estou mostrando de um semestre passado, daí vocês vão ter acesso daí ao Moodle das disciplinas. Então, finalizando a resposta, sim, esse semestre vai ser ainda em ensino remoto emergencial. O Breno pergunta, a live ficará gravada? Sim, eu estou gravando. Eu vou botar o link na página aquela de matrícula, certo? Onde eu tinha o link para a live. Eu vou botar o link para... A gente vai subir no YouTube. E essa apresentação vai ficar também com o link lá. E o PDF da apresentação, já respondendo pro Vinícius, também vai ficar disponível ali. Haverá aulas síncronas? Sim, algumas disciplinas usam aulas síncronas. Particularmente, o modelo mais comum de aula agora tem sido videoaula gravada e encontros síncronos para exercícios e resolver dúvidas, certo? Cada disciplina usa ferramentas específicas. Então, por exemplo, uma disciplina pode usar o Google Meet, outra usar o MS Teams, mas algumas disciplinas fazem avaliações síncronas, outras fazem avaliações assíncronas, isso é, um trabalho com um determinado prazo. E os encontros síncronos são só para tirar dúvidas, outras têm apresentações de trabalho via videoconferência, então isso depende da disciplina, certo? Então a grade importa porque os encontros para resolver dúvidas, por exemplo, os encontros síncronos, vão ocorrer naquele horário específico. Mas a grande maioria das atividades são assíncronas. Eu posso praticamente garantir isso, assim, pelo menos das disciplinas que eu tenho conhecimento lá do Instituto de Informática. Então a grade importa sim, em certa parte, né? Porque ela vai determinar os slots onde vão ser feitos os encontros síncronos e possíveis avaliações, mas isso é disciplina por disciplina. Como fica para quem vem de outros cursos da URGS? Bem, a situação de outros cursos da URGS é a seguinte: as disciplinas que vocês já cursaram, que são idênticas no código, tem o mesmo código que as do INF, vocês já vão ter elas aproveitadas. Vamos supor que vocês já fizeram, por exemplo, engenharia de computação, estão indo para a SIC, e você já tem todo o primeiro semestre preenchido. Então, nessa situação, a gente vai ter que fazer a matrícula de vocês, vai ter que ser caso a caso individualmente, porque a gente vai ter que fazer a matrícula de vocês via processo, certo? Esse caso eu vou pedir para vocês aguardarem, depois do dia 26, depois que a gente processar todas as matrículas dos calouros que vão fazer disciplinas do primeiro semestre, para entrar em contato para a gente marcar um atendimento com a Congrade, e daí a gente vai sentar e olhar para a situação particular de cada aluno e fazer a matrícula daí caso a caso. Eu já fiz cálculo na URGS, o ideal é se inscrever e deixar o sistema bater a cadeira para mim. Tu não vai conseguir se inscrever se for o mesmo cálculo. Se for um cálculo com código diferente, tu pode pedir equivalência, certo? Mas em ambos os casos, se for a disciplina de padrão cálculo, eu até recomendaria tu não se inscrever daí. Porque se for o cálculo da matemática, a gente tem que ver também a carga horária, na verdade. Ok, por agora... Desculpa, deixa eu revisar. Se inscreva. Qualquer coisa, a gente pode fazer uma exclusão de matrícula mais simples, no caso. Se inscreve por agora até eu ver a situação em particular. Tem que ver algumas questões como carga horária. Daí é melhor ver individualmente, certo, Lucas? Então, assim... Se vocês cursaram exatamente o mesmo código, não precisa se inscrever agora, certo? Você já tem ela, já inclusive aparece no histórico. Se é uma disciplina com outro código, mas que vocês acham que é equivalente, você tem que você tem que solicitar um processo para eu considerar aquela disciplina como já resolvida, digamos assim. Mas isso é avaliado 1 a 1, então eu vou pedir que vocês talvez se inscrevam por agora
só para garantir a vaga, e a gente analisa a situação, e daí se a gente vê que vai ter equivalência, daí vocês excluem a disciplina. Então, assim, situações de outros cursos, se vocês não têm nenhuma disciplina que vocês possam fazer, porque já cursaram toda do primeiro semestre, ou se vocês têm poucas disciplinas, nos contatem depois do dia 26, e a gente vai tentar ver a situação daí, resolver a situação individualmente, para tentar matricular nas disciplinas da segunda etapa daí, ou terceira etapa, dependendo do caso. Ok, então assim, o que eu preciso que vocês façam hoje, agora, assim que a gente terminar essa live? Olhem, então entrem no site aqui em influx.br/matrícula, elenquem quais são as grades que vocês vão fazer, preencham os dados de vocês e mandem para a Congrade as preferências. Até domingo eu pretendo tabular tudo, responder para vocês, olha, você ganhou essa grade, tá aqui o link que tu vai precisar para fazer o formulário de matrícula, e daí vocês vão receber, com aquele link que vocês recebem, vocês conseguem terminar de preencher, escolher as disciplinas que vocês vão cursar e que não vão cursar, e gerar o PDF, e esse é o PDF que vocês vão inserir no sistema na segunda-feira, daí até o horário especificado. Eu acho que o sistema vai abrir às 9 horas, e assim que ele abrir, eu recomendo que vocês enviem lá, a gente vai processar aquelas faixas de horário são a faixa que a gente vai processar. A gente vai estar disponível também para resolver dúvidas que vocês possam ter pelo WhatsApp. Se a gente for disponibilizar um outro meio, como uma live, a gente vai... Então, onde é que vocês observam se vocês tiverem dúvidas? Mandem contato pelo WhatsApp. Se a gente for disponibilizar um outro método de acesso no dia 26 específico, a gente vai colocar aqui nessa página um link para talvez uma live ou alguma coisa do gênero. Mas a gente ainda está vendo qual o método que a gente vai disponibilizar. A princípio, o WhatsApp a gente consegue responder rápido. A gente vai estar bem atento na segunda-feira. Se tudo der certo, por volta a matrícula vai começar às 9, a primeira faixa, e a última faixa, meio-dia e meia. Acredito que até 1 da tarde está todo mundo matriculado, com seus horários e tudo certinho na segunda. Talvez tenha que haver uma ida e volta caso você só coloquem 4 horários. Imagina que nenhum daqueles 4 horários tenha vaga ainda, isso pensando mais para os últimos alunos lá na fila de ordenamento. Daí sim, talvez eu tenha que entrar em contato para pedir mais opções. Então, se vocês querem evitar isso, já elenquem os 8 horários para ajudar. Então, eu acho que... Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Esqueci sim. Então, os horários vão ser feitos, então... Desculpa. As disciplinas são conduzidas através da plataforma Moodle Inf. E vai haver, eu acho que no primeiro dia de aula, está marcado uma recepção para vocês, para apresentar as unidades do Inf. A direção vai fazer uma recepção, vai apresentar quem são os responsáveis pela administração da rede, o diretório acadêmico vai se apresentar. Então, vai haver aqui é um encontro mais simples para explicar detalhes específicos da matrícula, mas vai ter uma recepção para vocês do restante do Instituto de Informática. Talvez a Congrade vai dar um alô novamente, né? Mas isso no primeiro dia de aula. Onde é que eu vou colocar o link para isso? Vocês vão receber provavelmente por e-mail, naquele e-mail que vocês vão criar no Instituto de Informática. Mas assim que a gente tiver o horário e data, eu também vou... Faça o bookmark nessa página de matrícula, que a gente vai atualizando ela para se tiver alguma outra atividade, vocês já terem o link por aqui, certo? Então, acho que de minha parte era isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais alguma coisa para dúvidas. Então, abro espaço para alguma dúvida que vocês possam ter nesse momento. Alguém quer perguntar algo? O curso é fácil, difícil? Que linguagens vai ser usada? Quanto... Eu tenho essa dúvida de quais linguagens além de C vão ser abordadas. Ok. Em disciplinas, uma disciplina onde tu vai entrar em detalhes da linguagem de programação, só tem 2 disciplinas que abordam isso, que é algoritmos de programação e fundamentos de algoritmos, onde é ensinado C e Racket. Contudo, outras linguagens são obviamente vistas, mas não como objeto principal de uma disciplina. Para dar um exemplo, quando vocês vão ver orientação a objetos, obviamente vai ser feito muitas menções a Java, por exemplo. Em desafios de programação, vocês têm que aprender C++.
Python também aparece aqui e acolá. Tem uma disciplina chamada Modelos de Linguagem de Programação, onde vocês vão ver os paradigmas de linguagem de programação. Tem uma disciplina chamada Semântica Formal de Linguagens de Programação, onde vocês vão estudar como provar propriedades sobre linguagens de programação, e o foco é mais em linguagens funcionais e sistemas de tipos. E tem uma disciplina de compiladores, onde vocês vão fazer um compilador. Então, não tem linguagens do tipo, não tem disciplinas do tipo Java 1 ou Python 2, por exemplo, que focam só. Tem o estudo de linguagens é mais focado em aspectos gerais de linguagem de programação e menos em aprender uma linguagem específica. Sobre linguagens específicas que são necessárias para o restante do curso, C e Hackett, que é um dialeto de Lisp. Na verdade, um dialeto de Scheme, que é um dialeto de Lisp. Então são essas duas. Não sei se respondi, Arthur. Respondendo sim, respondendo. Eu entendi, é mais como um âmbito geral, É, assim, e projetos envolvendo outras é, linguagens de programação, no caso. na verdade, é difícil tu sair do curso sabendo só C e Hackett. É possível, mas é mais fácil tu acabar aprendendo outras linguagens. Só o curso ele não foca em tecnologias específicas de linguagens, é mais em coisas mais gerais sobre linguagens, tipos de paradigmas, como é que tal característica de linguagem funciona aqui, acolá, etc. Mais dúvidas, gente? Professor, Oi. oi. Agora, só para confirmar contigo, os casos especiais de matrícula Uhum. já tem semestre concluído e já tem que esperar passar a segunda-feira e Uhum. entrar em contato na terça. Na terça, exatamente. Tá, só para confirmar, certo? Não tem problema de perder vaga, não tem nada disso acontece. Não tem problema porque a gente vai ter que fazer esse caso particular. A gente, não se preocupem. A segunda-feira é o primeiro dia da matrícula. A matrícula vai durar vários dias. E como o caso é especial de qualquer forma, a forma de fazer a matrícula, a Congrade vai ter que abrir um processo para fazer a matrícula de qualquer forma. Então, a gente vai resolver tudo ao longo da semana que vem. Eu só vou pedir para não contratar na segunda, porque na segunda-feira a gente vai estar focado em dar vazão para todas essas. São. Pra você ver o tamanho da turma, são 92 ingressantes previstos. Então é bastante gente agora na segunda-feira, e daí a gente vê os casos particulares depois. Mas Não, sim, tranquilo, só para confirmar. Uhum. Tá, obrigada. Fica bem tranquilo em relação a isso. Daí a gente pode até marcar um horário para atendimento por videochamada, para ver daí cada situação especial. A gente marca pelo WhatsApp, daí tu já tinha entrado em contato por ali, né? Sim, tá, muito obrigada. Certo? Gente, aproveitem. Mais dúvidas? Só para recapitular, então, a próxima etapa é botar aquele ranking, enviar e aguardar a notícia. E aguardar notícias. Então, entre sábado e domingo, eu agora vou processar tudo que vocês me mandarem, vou ranquear e vou dizer, ok, tu tem a garantia de conseguir esse horário, daí tu vai receber um link para gerar o PDF, salvem o PDF, esse PDF que vocês vão ter que colocar lá no sistema de matrículas. Se vocês, de novo, se der algum problema com isso, vocês podem. A única coisa importante é que eu vou ter que dar a resposta para vocês sobre qual grade vocês ganharam. Porque eu vou estar seguindo a ordem do ordenamento do concurso, do processo seletivo daí. Para saber quais horários vão esgotar antes dos outros. É essa a razão, certo? Ok? Deixa eu ver se eu perdi. Deixa eu rolar aqui um pouco mais o. Todas as aulas serão no Campus do Vale? Sim. Todas as aulas da matemática são no Campus do Vale e o Instituto de Informática é todo lá no Campus do Vale. Tem algumas outras disciplinas, por exemplo, tem uma disciplina de economia, mas essa que é eletiva no nosso curso, que é dada pela Escola de Administração, mas ela geralmente ela tem funcionado no formato EAD mesmo antes do ERE. Então, o curso é majoritariamente lá no Campus do Vale, assim, salvo uma ou outra disciplina eletiva de outro departamento. Como eu consigo o login e senha do portal do aluno? Vocês têm um login e senha. O portal do aluno ele funciona com um cartão. Vocês já receberam um número de cartão da URGS? É um número de 6 dígitos. Começa com 3 em geral. Acho que não. Tá, isso vai ser gerado para vocês no processo de matrícula. Então, se vocês não receberam ainda, na matrícula vocês vão receber um número. Vocês estão no portal do Calouro, vocês estão usando o CPF como chave? Qual é o login de vocês no portal do Calouro? Do candidato é o CPF.
É o CPF. Tá, vocês vão receber um número chamado o que a gente chama um cartão URGS, certo? O cartão URGS é tipo o identificador único de vocês dentro da universidade. E vocês vão receber uma... Então, assim, esse vínculo, uma vez que vocês estejam vinculados ao curso, vocês vão ter acesso a esse número e vocês vão ter acesso ao portal do aluno daí. Para as próximas encomendas, não vai ser desse formato especial, vai ser... segue um outro processo daí. Mas isso vai ser no... Essa informação do número vai estar disposta no certificado de matrícula, certo? Então isso é quando der certo a matrícula, vocês vão receber isso. Sobre a forma exatamente de vocês cadastrarem a senha, eu acho que também vai estar disposto lá no formato de matrícula. Eu só vou ter que confirmar isso, mas no e-mail que a gente responder para vocês, eu já confirmo daí a forma de acessar a primeira senha daí. O pessoal usa material físico durante o ERI, caderno, caneta, lápis. Na verdade, sim, o mais importante durante o ERI, vocês podem usar caderno, caneta e lápis. Por exemplo, só para explicar, alguns trabalhos da minha disciplina envolvem fazer um diagrama. Eu dou a opção que vocês tirem uma foto e mandem a foto, por exemplo. Então vocês podem fazer exercício no caderno e enviar por foto. Ou vocês podem usar direto no computador, depende da disciplina. Então se envolve de algum tipo de desenho, algum tipo de diagrama. Vocês podem fazer pelo computador ou no caderno e bater uma foto e enviar, por exemplo. Mas isso, cada disciplina tem regras específicas, né? Em quais disciplinas os alunos mais rodam no primeiro trimestre? Bem, as matemáticas são disciplinas tradicionalmente desafiadoras, tipo... porque a matemática no ensino superior, geralmente ela anda num ritmo mais rápido que a matemática do ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Na matemática do ensino médio, tu tem um tópico, tu vai ficar um mês lá vendo aquele tópico e tem tempo de exercício. As aulas da universidade é conteúdo novo toda aula, e se tu não faz o exercício da semana, bem, tu ficou para trás. Então, assim, o ensino superior ele requer que vocês não deixem as coisas acumularem. E eu digo para vocês, eu sou egresso do curso de Ciência da Computação. Cálculo para mim foi um divisor de águas, assim. Então eu nunca tinha problema em aprovar em matemática, eu sempre fui bom em matemática. E se eu não fizesse exercícios na disciplina de cálculo, eu não tinha conseguido aprovação, então... Ok, então assim, eu não sei se eu respondi, mas assim, pensando, as disciplinas de cálculo são consideradas, entre aspas, não são terríveis, assim, mas elas vão requerer que vocês se organizem bastante bem. Programação também depende do estilo, dependem da familiaridade que vocês tenham. A gente não assume que vocês saibam programar, tudo que vocês vão aprender aqui vai ser baseado em primeiros princípios, assumindo que vocês tenham somente a formação do ensino médio, não uma formação específica em linguagens de programação ou computadores previamente. É claro que dependendo da experiência de vocês vão ter mais ou menos dificuldade, né? Então, mas eu diria que cálculo e programação assim são disciplinas que as disciplinas da matemática são consideradas, entre aspas, um pouquinho mais desafiadoras. Segredo para não reduzir a dificuldade, não deixar acumular. Essa seria a dica que eu daria. Espero ter respondido. João Paulo, declaração... Tá, João Paulo, eu vou pedir depois para tu me contatar pelo WhatsApp, porque esse na verdade é um formulário que tu tem que enviar e ele geralmente está disponível. É só tu preencher ele e disponibilizar lá no portal, mas eu tenho que ver exatamente onde é que está esse documento. Geralmente o Decord fornece essa documentação, mas eu tenho que conferir exatamente em que parte. Assim. Eu sei de que formulário tu tá falando, mas eu tenho que ver exatamente onde é que ele está disponibilizado, certo? Mas é uma coisa simples, é só preencher o formulário e colocar ele lá no sistema. Segunda-feira a gente vai formalizar a opção... Sim, na verdade, assim, ó, Lucas, a formalização a matrícula é na segunda-feira. Tudo que acontece antes é pré-matrícula. Tudo que acontece antes é eu ajudar vocês a preencherem o formulário de matrícula. Certo? Então, assim, na verdade, a parte mais importante de todo o processo é vocês enviarem o PDF na segunda-feira. O que eu tô fazendo aqui antes é garantindo que não vai ter conflito de horário e que a ordem, digamos, da seriação vai ser respeitada na escolha dos melhores horários, certo? Tem possibilidade do semestre voltar a ser presencial.
eu oficialmente existe essa possibilidade, mas em nenhum momento eu acho que é possível que isso aconteça, certo? O que eu quero dizer assim, ó, não tem nenhuma regra que diz que não pode voltar, mas até o momento eu não vi nenhuma indicação de nenhum órgão dizendo que o semestre vai mudar de padrão na metade e seria muito ruim se fosse o caso. Então, Então, assim, eu tô dizendo isso para não dar uma garantia 100% sobre algo que está fora da minha competência. Mas como coordenador de Congrade, eu tenho a percepção de que o semestre vai começar em ensino remoto emergencial e vai concluir em ensino remoto emergencial, certo? Mas eu tenho, digamos, essa percepção. Não é uma decisão sobre a qual eu tenha poder para ditar, certo? Então a possibilidade ela existe, mas eu diria que ela é ínfima, é muito pequena. Pelo menos para uma troca dessa natureza, deveria ter coisas se movimentando que eu não vi se movimentando até o momento. Não sei se eu respondi, Gustavo. Eu imagino que vários de vocês tenham essa mesma ansiedade, né? E nós, professores, também estamos contando com essa situação. Eduardo, cálculo e algoritmos. Tá, pretende fazer as 3 disciplinas restantes. Eduardo, se o cálculo e algoritmos que tu fizesse é o mesmo código, exatamente o mesmo, tu não vai conseguir te matricular nessas disciplinas, porque tu já vai ter aprovação nelas. Se for na URGS, né? Se for em outra universidade, tu tem que entrar com um processo de equivalência. Tu pode só me responder isso aqui no chat? Sim, mesmo código da URGS, tá. Então tu não vai conseguir se matricular, mesmo que tu queira. Porque ela já vai constar que tu já tem aprovação nessas disciplinas. Então tu te matricula nas restantes e se tu tentar, se tu quiser ver se tem alguma vaga sobrando, tem a matrícula de inclusão, que é depois do início do semestre, para ver se tu consegue te matricular numa disciplina posterior. Tu pode entrar em contato com a gente a partir de terça pra gente ver se tem alguma outra possibilidade. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Só um aviso. O Google Meet me avisou que só tem mais 5 minutos, então só vou pedir pra te ser breve. Tá, na verdade era em relação ao material ali que eu tinha comentado antes. Tipo, eu perguntei porque tem disciplinas que nem cálculo e geometria analítica, matemática discreta. Eu imagino que elas não vão utilizar muito o computador, né? Tu vai usar mais o caderno, essas coisas. Só pra ficar claro. Mas eu não sei como é que funciona durante o ERE, porque talvez mudou alguma coisa, mas O, acho que é mais o caderno, né? Que a gente usa. acredito que sim, deve ter algumas ferramentas, mas assim, ó. Vocês querem saber como é que vão funcionar as disciplinas? Planos de ensino. Então, aqui na página do curso, vocês têm acesso aos planos de ensino adaptados de todas as disciplinas que vocês, inclusive as que vocês estão se matriculando agora. Então, por exemplo, como é que vai funcionar a disciplina de cálculo 1, né? Cálculo e geometria analítica. Ó. Tá aqui a semana, o que vai ser estudado em cada semana, a bibliografia, vai usar o Moodle, certo? Uma aula inicial síncrona para apresentar o plano de ensino, a plataforma Moodle e explicar o funcionamento do curso. Essa aula será gravada e disponibilizada para todos os alunos, certo? Então, essa disciplina aqui, assim que vocês tiverem a matrícula, vocês vão estar inscritos no Moodle da disciplina, vocês já podem ver. E exatamente o quanto ela vai usar de material de computador e quanto caderno vai depender daí dessa aula. Nessa aula inaugural, cada disciplina vai ter uma aula inaugural que vai explicar como é que a disciplina vai funcionar durante o ERE. Mas a bibliografia e ementa, o que vocês vão estudar, tá tudo já aqui nesses planos de ensino. Então, toda a informação que eu posso... Eu não vou poder te dar mais detalhes sobre cálculo, porque eu efetivamente não tenho acompanhado a dinâmica de cálculo. Eu tenho mais conhecimento das disciplinas lá do INF, né? Então, exatamente o quanto mudou, eu não saberia te dizer. Não, eu sou uma professora. Uhum. Que Uhum. sobre a bibliografia, a gente espera até começar o curso para ver como cada professor individual ou Não, vocês já podem ver se vocês têm acesso pelo sistema de bibliotecas da URGS, pelo SAB. SAB. URGS BR, tem o SAB+, na verdade, SAB Plus. Você tem acesso a algumas bibliografias online, digamos, mas vocês têm que estar logados aqui, o SAB+, ó.
você tem que estar logados na URGS. Agora, os detalhes sobre isso, geralmente cada disciplina diz como é que vocês acessam a bibliografia. Eu sei que algumas disciplinas, por exemplo, de teoria da computação, os livros são disponíveis em PDF legalmente via a biblioteca da URGS. Então, era isso, gente. Antes que eu seja cortado pelo Google, então, se vocês tiverem mais dúvidas, então, o WhatsApp está aberto, ou o e-mail da Congrade, se vocês não usam o WhatsApp. Mas é isso, fico à disposição, então, tanto eu quanto o restante da Congrade, vocês vão conhecer posteriormente, provavelmente na aula de apresentação. E é isso, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Aguardo as escolhas de grade e horário de vocês até amanhã. E se puderem fazer hoje, melhor. Quanto antes vocês enviarem, antes eu já mando para vocês a grade de horários e todo mundo sabe exatamente como é que vai estar a sua grade, certo? Então tá, gente. Muito obrigado pela presença de todos e bem-vindos ao URGS.